Vai reformar ou construir? Anote aí, Aba Acabamento e Construção tem tudo o que você procura, com o melhor preço em Lavras e região. Há mais de 20 anos no mercado, contribuindo com o desenvolvimento e progresso desse nosso município e demais localidades. E ainda, Aba Acabamento e Construção cobre qualquer orçamento do início ao fim de sua obra. Aba Acabamento e Construção espera por você. Avenida JK, número 673, fone 35 3821 6155. O Laboratório Santa Cecília está cada vez mais perto de você. São 14 unidades de coleta para melhor lhe atender, sendo 8 unidades em Lavras, uma em Bom Sucesso, Carrancas, Itutinga, Nazareno, Perdões e agora também com uma nova unidade em Coqueiral. O laboratório também conta com uma unidade móvel atendendo as cidades de Tumirim, Ibituruna, Ijaci, Ingaí, Luminárias, Macuco, Rosário e Ribeirão Vermelho. E se preferir, pode realizar sua coleta em casa. Basta realizar o agendamento pelo WhatsApp 35 9 88 26 91 71 ou em uma das unidades. Laboratório Santa Cecília, há mais de 50 anos cuidando da sua saúde. Ser associado ao sistema Pax Carvalho só traz vantagens para você e sua família. Descontos de até 70% em serviços ou produtos. E também empréstimos por até 90 dias de aparelhos de apoio ortopédico. Fazendo o plano Pax Carvalho significa estar à frente dos acontecimentos reais que a vida nos traz. Nos detalhes, a Pax Carvalho faz a diferença. Pax Carvalho, tradição que gerou confiança. Em Lavras 3822 4050, Rua Otacílio Negrão de Lima, 105. Santa Efigênia, solução em concretos e serviços de alta qualidade. Possui atualmente 5 usinas de concreto situadas em Lavras e região. Com uma equipe qualificada e equipamentos modernos, a Santa Efigênia fornece concreto pronto para sua construção ou reforma, em obras residenciais, comerciais, industriais ou infraestruturais. Referência no segmento de concreto usinado. Garantia de segurança e excelência em projetos de construção, só com a Santa Efigênia Concreto. Telefone 35 3822 7211. Bom dia, boa tarde e boa noite para você que se liga em mais uma edição do Esporte em Foco, já chegando aí no nosso 16º episódio. Daqui a pouquinho estamos fazendo 100, hein, galera? Então fica ligado aí que tá bacana demais e sempre na minha companhia a presença de Rafael Mendonça. Como é que tá, Rafa? Fala, Gabriel, tudo bem com você? Um abraço para você, para todos que nos acompanham. Tudo ótimo. Numa semana marcada, pelo menos para quem nos acompanha por imagem, pela chegada definitiva do frio, né? Estamos em cidades diferentes, mas provavelmente passando por frios parecidos e o casaco já passa a ser muito bem-vindo nesse momento, né, Gabriel? Não, exatamente. Eu percebi isso na hora, Rafa. Primeiro episódio que a gente tá agasalhado aí, e maio chegando com tudo hoje e gravando esse episódio no dia 6, né, Rafa? Primeira semana cheia de maio e aquele mês que também marca a falta de feriados, né, Rafa? Depois de um abril com vários feriados aí, teve Páscoa, teve o 1º de maio aí, mas que também já estava batendo ali próximo de abril, agora um mês cheio aí de trabalho para todo mundo. E, Rafa, vamos de bate-pronto hoje, porque o grande assunto da semana, principalmente, né, acho que o Brasil todo falando, repercutindo sobre a questão, a vinda do Dudu para o Galo, né? O Dudu que estava no Cruzeiro, já tinha saído de forma conturbada do Palmeiras, chega ao Cruzeiro, não rende o esperado, sai do Cruzeiro de forma conturbada e vai parar no seu maior rival, Rafael. E aí vem sempre aquela história, né, do vira-casaca.
e de como algumas contratações podem ser ali cruéis para o torcedor, principalmente de onde está saindo, né? Nesse caso aí do torcedor cruzeirense. Então hoje a nossa tier list, Rafael Mendonça, vai ser das maiores traições. E lembrando, Rafa, entre aspas, mais uma vez, tem nenhum traidor aqui não, ou sei lá, né? Mas a traição referente aí a uma condição que o atleta sai muitas vezes para o maior rival, outras vezes não é necessariamente para o maior rival, mas que deixa aquela mágoa muito grande para o torcedor. E aí a gente tem aqui 12 nomes hoje, Rafa, que a gente vai dividi-los em 4 categorias. Que é aquela traição insuperável, sabe? Quando você é traído e você demora aí anos ou até nunca consegue superar realmente aquela ex. O sofreu demais, que foi aquela sofrência danada por muito tempo. A traição padrão, Rafa. Sofreu, beleza, mas chega um ponto ali que passa e bola para frente. E aquela traição que nem dói tanto assim. O negócio já estava desgastado, a coisa já estava andando ali mais ou menos, e aí a traição nem dói tanto. E depois a gente vai tirar uma do insuperável no final e passar para a maior traição de todas, lembrando do futebol brasileiro. E aí eu já puxo esse gancho para você, Rafael Mendonça, com esse caso. Depois eu até busco aqui, falo para você os demais casos aqui para sua pré-lista mental, mas já falar, né, desse caso do Dudu que está em alta, chega ao Atlético, torcida dividida, né, Rafa? Ali meio a meio, alguns gostando, outros não. Mas o que esperar do Dudu? E no final do seu comentário já pode também classificá-lo nessa nossa tier list, Rafa. Bom, Gabriel, eu acho que a situação do Dudu, sob a ótica do Atlético, eu acho que é um negócio que tem seus riscos, mas é um risco bem-vindo. Por quê? Porque o Atlético precisa de qualidade hoje para o elenco. Né, o Atlético hoje ele tem um time muito justo, titular, tem um time titular muito bom, mas quando olha para o banco ou olha para o revezamento, ele não tem tantas opções assim. Então o Dudu chega para agregar muito. Se a gente for pensar no Dudu pelo lado esquerdo do ataque, os reservas ali do Coelho eram o Bernard e o Rubens avançado. E o Rubens tem jogado muito bem, até mais centralizado, mas em alguns momentos já fez ali o lado esquerdo. Se for pensar num Dudu mais centralizado, ele seria uma alternativa para o Rony ou até para o próprio Scarpa. Então ele chega para ser uma espécie de coringa para algumas posições nas quais o Atlético não tem reserva, não tem sequer sombra para os titulares. E aí esse combo ele é bem-vindo porque o Dudu vai ganhar bem menos do que ganhava no Cruzeiro e vai ter o Cuca como mediador. Porque um dos grandes problemas do Dudu, tanto no Palmeiras quanto no Cruzeiro recentemente, foram o comportamento e a relação com os treinadores. No caso do Cuca, o Dudu é amigo do Cuca e vem a pedido do Cuca. Então, é uma situação que, se tiver algum desgaste, o Cuca vai ter mais facilidade para contornar do que os outros treinadores que comandaram o Dudu recentemente. Então, acho que o Atlético, tendo em vista que é um time que não pretende gastar por conta das questões orçamentárias que tem, encontrou uma boa oportunidade de negócio e o Dudu... a galera esqueceu um pouco por conta do caso de indisciplina, mas o Dudu vinha jogando bem. Ele só foi para a reserva no time do Cruzeiro porque o Leonardo Jardim precisava, de alguma forma, equilibrar a equipe defensivamente e isso passou por sacrificar o Dudu. Mas o Dudu vinha entregando. Eu me lembro, Gabriel, que fazendo ali um pré-jogo com a torcida do Cruzeiro, antes de Cruzeiro e Mirassol, nos arredores do Mineirão, primeira rodada do Campeonato Brasileiro, eu fiz uma enquete com torcedores do Cruzeiro, perguntando para a galera qual o reforço que mais tinha agradado até então. O Dudu foi unanimidade, Gabriel, porque ele vinha entregando. Agora, o que pegou para o Dudu e que fez justa a saída dele do Cruzeiro foi o comportamento e a forma como ele reagiu à ida para o banco de reservas. Não foi legal, manchou ainda mais esse recorte recente da carreira do Dudu, só que o Atlético não tem nada a ver com isso. O Atlético viu ali uma boa oportunidade de negócio, num custo bem menor do que o Cruzeiro tinha, com a possibilidade de ter alguém que consiga controlar o personagem Dudu, que é o Cuca. Então, acho que é uma contratação muito bem-vinda para o Atlético, dadas as circunstâncias atuais do elenco e das opções que o Cuca tem. Agora,
sobre a questão da traição e sim, entrando agora na nossa temática, eu acho que a gente pode colocar ali no sofreu demais, porque assim, o torcedor do Cruzeiro, ele tá nesse momento com muita raiva do Dudu. Mas é porque, além disso, o Dudu é um cara que foi contratado como o cria da toca que tá de volta, porque ele é formado na base do Cruzeiro, se declarou cruzeirense em várias oportunidades, e um cara que demonstrava ter um carinho tão grande pelo Cruzeiro, reagir da forma como reagiu a uma saída do time titular que seria em benefício do clube que ele dizia amar, e ir embora da maneira como foi, e em pouquíssimo tempo, sem nem titubear, fechar com o maior rival, é uma coisa que magoa e magoa muito. Então, assim, eu tô colocando no sofreu demais, porque a gente tem vários outros, mas é um candidato a um insuperável por tudo que envolve o atleta Dudu e a relação que ele tinha até então com o Cruzeiro, Gabriel. Exatamente. E essas questões foram utilizadas e muito, né, Rafa? Hoje, no dia realmente que a gente está gravando da oficialização dessa transação, que o Atlético se esbaldou nas redes sociais com várias postagens, várias brincadeiras, inclusive, né, Rafa, que aumenta ainda mais essa questão, como se fosse um meme ali, né? A sombra, a silhueta do Dudu fazendo aquela comemoração, porque foi dele os 2 gols que rebaixou o Cruzeiro. O Cruzeiro já seria rebaixado, mas os gols que simbolizaram, né, aquele rebaixamento em 2019. Exato, e também pegando essa volta do Dudu ao Cruzeiro, é uma volta que vem depois de um outro episódio que já tinha decepcionado a torcida, que foi do ano passado, quando ele fecha com o Cruzeiro e volta atrás, depois de ter sofrido uma pressão da torcida do Palmeiras. Então, o Dudu já vinha ali de uma segunda chance, e essa segunda chance não foi bem aproveitada. Então, ele sai deixando o torcedor do Cruzeiro bastante chateado. Ele tinha tudo para escrever uma história diferente com o Cruzeiro e acabou não escrevendo. Então, nessas histórias das viradas de jogo, viradas de mesa, puladas de muro, o Dudu acaba ficando aí numa posição bem desconfortável, viu, Gabriel? Exatamente. E concordo com você, Rafa. Vamos deixar ele no sofreu demais, mas é um grande candidato para insuperável, com certeza, porque a história é muito grande, né? Tudo que envolve ali é muito forte, realmente. E vamos lá, Rafa, para os atletas aqui que vão disputar essa nossa tradicionalíssima tier list, começando com o Gabigol, seu ex, o Flamengo, né? E falando até também de um caso recente, o gol, né? A grande lei do ex nessa última rodada do Campeonato Brasileiro, com gol no finalzinho da partida ali contra a equipe do Flamengo. Paulo Henrique Ganso trocando o Santos pelo São Paulo, Lucas Lima trocando o Santos também pelo Palmeiras, Jadson trocando o São Paulo pelo Corinthians. Até um roubo na lista esse próximo, viu, Rafa? Porque o traidor, ele acredito que não queria tanto essa troca, mas foi para o Fluminense o Fábio, né, o que deixa marcado aí e uma saudade muito grande nos torcedores cruzeirenses. O Leonardo Silva trocando o Cruzeiro e fazendo história pelo Atlético. Fred, que aí a gente vai ter que também conversar um pouquinho, né, Rafa? Porque ele troca o Cruzeiro pelo Galo e depois o Galo pelo Cruzeiro. Então, temos 2 ex aí nessa história. O Alexandre Prato trocando o Corinthians pelo São Paulo, Dida trocando o Grêmio pelo Inter em final de carreira, Germancano saindo do Vasco indo para o Fluminense, Romário, que aí é aquele cara das várias, né, Rafael, das várias traições, vamos dizer entre aspas aí, passando pelos três grandes clubes do Rio de Janeiro, e o Pedro trocando, não de forma direta, mas depois a gente vai falar disso, trocando o Fluminense pelo Flamengo, Rafael. Bons nomes? Bons nomes. E lembrando que a gente tem vários exemplos, né, Gabriel, desse tipo de troca. Então, provavelmente, alguns ficaram para trás, até dar a oportunidade de, em algum momento, a gente fazer alguma parte 2. Mas tem alguns que, por exemplo, à época fizeram muito barulho e depois nem tanto assim. Um deles é o Allan Kardec, que também sai do Palmeiras e vai direto para o São Paulo. De Arboleda. 2013. Também bem lembrado.
Então, são vários exemplos, nós temos bons nomes aí. O Romário, ele pulou bem de muro, né, o Gabriel? Aí, assim, a gente tem que ver até qual exemplo que a gente vai considerar, ou se vai considerar todos os exemplos, porque, de certa forma, a torcida fica chateada no momento da troca, mas eu acho que todas as torcidas cariocas, elas têm um carinho pelo Romário, né? Exatamente. E pensando nisso, Rafa, também tem aqui em Minas Gerais o próprio Guilherme do Galo, que jogou um pouco no Cruzeiro também, mas depois retorna, né? Então, Não foi como uma você troca direta, né? Mas jogou pelos dois. jogou pelos dois também. E é só interessante, Rafa, para a gente pontuar, quando eu estava pesquisando, né, esse tema, muitos sites trazem como a maior traição do mundo o Luís Figo saindo do Barcelona e indo para o Real Madrid, tá? Mas aqui a gente está trabalhando só com o futebol nacional, tá? Aqui dentro da nossa casa. E o futebol internacional, ok, pode ser uma parte 2, tem muita coisa legal também, viu, Rafael? Mas vamos começar com esse exemplo mesmo, Rafa, que é o próprio Romário. E sempre, Rafa, vamos fazer esse combinado aqui, vamos trazer o combo. O combo Romário, que, né, ele é revelado aí pelo Vasco da Gama no futebol profissional, aí vai para a Europa, volta em 95 para o Flamengo, aí depois vai para o Vasco de novo, do Vasco vai para o Fluminense, do Fluminense volta para o Vasco, passa pelo futebol americano, volta para o Vasco da Gama, então é aquela troca-troca, né, Rafael, de vários ex ali do Romário. Dando a minha opinião, eu acho que tem sim, em cada troca do Romário ali, uma sofrência, mas eu acho que, de certa forma, o Romário banalizou por ser tantas vezes assim, né, Rafa? A gente vai ter até alguns outros exemplos para ir pro nem doeu tanto assim. Eu acho que a gente pode colocar no padrão, porque não é algo que sofre demais, mas causa um impacto por ser o Romário, né? E o Romário andou passando demais de galho em galho entre rivais, né? Então vamos deixar ali o padrão. Ninguém ficou totalmente sentido com o Romário, mais algo temporal mesmo. Depois, com o passar do tempo, o pessoal foi lembrando de uma certa forma, com um pouco mais de carinho sobre a passagem do Romário. E sabe um outro que a gente pode trazer em outro momento também, ô Gabriel, e que esse sim deixou a galera bem nervosa, não por ter sido imediato, mas a maneira como foi, depois foi o Guilherme, né? Atacante que jogou no Atlético, depois foi pro Cruzeiro e fez gol em final de Mineiro, provocando o Atlético, né? Isso daí fez até com que vários torcedores do Atlético tirassem da lista de grandes ídolos. Depois, futuramente, alguns torcedores reconsideraram, mas é outro nome legal também. Mas o Romário acho que cabe no traição padrão. Muito bem, então o Romário ali no traição padrão. E vamos para o próximo, Rafa, que vai ser o Gabigol, que saiu do Flamengo e veio para o Cruzeiro, né? Ele que é revelado pelo Santos ali nos anos 2013, 2014, vai para a Europa, volta para o Santos e faz história no Flamengo. Ele é autor de gols em 2 finais de Libertadores que dão o título ao rubro-negro carioca. Nas últimas partidas dele, ele vence a Copa do Brasil em cima do Galo, fazendo um jogo espetacular de ida lá no Rio de Janeiro. E logo após a final, ele anuncia, e com uma rusga ali, né, diante da diretoria, da equipe do Flamengo, ele vem para o Cruzeiro e agora, no primeiro jogo contra a ex-equipe, o gol de desempate ali, aos 40 e poucos, 50 minutos e quebrado. Gol do Gabigol, mas agora para o lado celeste, Rafael Mendonça, para que categoria vai? Cara, eu acho que a gente pode colocar ali um sofreu demais, talvez até reconsiderando depois, mas porque é uma série de episódios, né? Que vem desde o doping, depois o Tite afastando o Gabigol sem dar muita satisfação. Aí o Felipe Luiz traz o Gabigol de volta. O Gabigol cria uma rusga com o Felipe Luiz no primeiro momento, até de uma forma inexplicada. Aí tem a discussão com o Marcos Braz. O Marcos Braz traz a público a insatisfação do Gabigol naquele momento e o comportamento do Gabigol. Esse comportamento é reprovado por parte da torcida, mas depois pede a volta dele.
E aí muita gente espera que o Gabigol e também a própria diretoria reconsidere tudo o que aconteceu para uma renovação de contrato. Ele acaba não renovando, chamando para si o protagonismo depois de um título do Flamengo. Isso acabou deixando muita gente chateada, porque assim, poxa vida, aqui o momento é de comemorar, vibrar o Flamengo. Você que fica em segundo plano e faça seus anúncios depois. E o Gabigol acabou trazendo para ele os holofotes depois de uma conquista de título. Não foi lá comemorar com o Felipe Luiz na sala de coletivo, que pegou muito mal também. Então, todos esses episódios que foram sendo acumulados ao longo de 2024 fizeram a saída do Gabigol ser mais sofrida do que se fosse um encerramento de ciclo normal, porque para muitos torcedores talvez fosse a hora de já encerrar o ciclo, mesmo diante de tudo que o Gabigol fez de bom pelo Cruzeiro, pelo Flamengo. Então, eu acho que o sofreu demais enquadra bem, não chegou a ser algo insuperável, tanto é que a torcida do Flamengo lida muito bem com o time que tem e com a ausência do Gabigol, ainda que muitos tenham xingado o Gabigol no Mineirão no último final de semana, dizendo que o Flamengo não precisava dele. Então, o sofreu demais porque ainda está sofrendo, mas por tudo o que aconteceu e por ser algo até que dividiu a torcida, eu acho que não chega nas primeiras categorias aí. Muito bem, então sofreu demais aí junto aí com o Dudu nessa categoria. Tô ansioso aí, viu, Rafa, para ver quais vão ser os seus insuperáveis, seus 4 insuperáveis nessa tier list, que vem agora com o Paulo Henrique Ganso, Rafa, que tá aí na tier list com a camisetinha do Fluminense, mas a gente vai falar da época do futebol paulista, quando ele faz uma passagem, né, sua primeira passagem profissional aí pelo Santos, com futebol magistral. Cara, o que jogou Paulo Henrique Ganso naquela época de Neymar, né, aquela época que tinha um Robinho de volta também, aquilo ali foi coisa de maluco mesmo, Paulo Henrique Ganso, que ficou de 2008 a 2012 na equipe da Vila, e aí em 2012 ele se transfere para o São Paulo, onde fez aí 221 jogos e marcou 24 gols. Lembrando, no Santos, Rafa, ele teve uma passagem de 162 jogos com 36 gols marcados. Então ele tem uma passagem pelo São Paulo com até mais jogos do que pelo Peixe. Rafa. E assim, a contratação do Ganso pelo São Paulo, ela chama atenção, porque muita gente já considerava um fim de ciclo pelo Santos, porque ele já tinha passado por aquela primeira lesão, que acabou prejudicando até o próprio andamento da carreira do Ganso, então ele já não estava mais no auge, mas ainda rendia. E o São Paulo acabou contratando o Ganso junto ao Santos, assinando a época por 5 temporadas, e eu lembro que na primeira ida do Ganso à Vila Belmiro, vestindo a camisa do São Paulo, os torcedores do Santos acabaram jogando moedas ali no campo, esperavam uma renovação do Ganso com o Santos, só que foi uma decisão que o próprio Santos aceitou também. Então, assim, se a gente for parar para pensar no sentimento do torcedor, o torcedor ficou muito chateado. Tanto é que depois, em outras oportunidades, muitas vezes a gente via a torcida do Santos fazendo campanha por uma volta do Ganso. Mas ficou uma mágoa muito grande. Eu acho que é uma traição padrão, Gabriel. O torcedor do Santos ficou assim chateado ali na hora por ter sido uma saída para um rival, por ter envolvido também vantagens contratuais que ele não teria pelo Santos. Então, foi algo padrão, mas depois acabou sendo superado até pelo fato do torcedor do Santos ter pedido em algum momento a volta do jogador. Exatamente, Rafael. E hoje eu acho que não é longe disso, né? Ser uma dor de cabeça para o torcedor santista realmente. Vamos passar agora para outro ex-santista, que é o Lucas Lima. Ele chega no Santos, né? Vindo do Sport aí em 2014 e joga até 2017. Tem 202 jogos pelo time da Vila. E aí, em 2018, ele se transfere diretamente para o Palmeiras. No time do Palmeiras, ele faz 171 jogos com 13 gols marcados. Nunca chegou a se firmar, né, Rafa, assim, no Palmeiras, como aquele grande craque que foi no Santos, mas sempre choca, né, uma transferência direta como essa. No Palmeiras ele foi uma imensa decepção. E assim,
ele vai ficar uma categoria acima. Pode ser sofreu demais, mas podendo chegar a um insuperável, por quê? Só recapitulando para quem está nos acompanhando, quando o Lucas Lima sai do Santos e vai para o Palmeiras, se eu não me engano, na virada da temporada 16 para 17, o Santos ele chega para o Lucas Lima no meio da temporada, oferece uma renovação de contrato por mais 3 anos e luvas de 45 milhões de reais. Para a época, era muito dinheiro. Hoje, luvas de 45 milhões de reais já são muita coisa. E para a época, então, era muito mais. O Lucas Lima simplesmente pede um tempo para pensar na proposta, não responde o Santos e vai para o Palmeiras. Porque o Palmeiras, naquela época, era o atual campeão brasileiro. Então, com certeza, ele viu ali a possibilidade de jogar num time que era protagonista no futebol brasileiro. O Santos, na temporada 2016, tinha brigado pela primeira posição do Campeonato Brasileiro, junto com o Atlético e junto com o Flamengo, e junto com o Palmeiras, tinha brigado pelo título brasileiro, que acabou ficando com o Palmeiras. Então soou muito como um oportunismo do Lucas Lima, do tipo, vou largar essa barca aqui, vou lá pro Palmeiras, que os caras começaram a ganhar e estão com muito dinheiro da Crefisa, e eu vou dar uma de bobo aqui, não vou responder. Então a torcida do Santos ela ficou muito mais magoada nessa saída do Lucas Lima do que propriamente na do Ganso. Então teve ali uma forma de conduzir a situação muito errada por parte do Lucas Lima, e por isso ele sobe uma categoria em relação aos outros que estão ali, no caso o Romário e também o Ganso. Muito bem, Rafael Mendonça, que coisa, né, cara? A promessa que era Lucas Lima ali no Santos não vingar, e até uma outra ideia de tier list, né, Rafa? Aqueles atletas que na juventude tinham uma expectativa muito alta para vingar e não vingaram. Já lembro aqui de alguns nomes, por exemplo, o Kerlon do Cruzeiro, Foquinha, lembra dele? Então, jogadores assim, longe, né? Porque o Keirson, exatamente. Então, são vários atletas aí, daria uma tier list muito legal também. Rafa, vamos rapidinho aqui para o nosso break. Gabriel, pode falar. Perdão, só complementando sobre o Lucas Lima, é que além de tudo isso, o cara encheu o Santos de provocação quando foi pro Palmeiras também, viu? Então, não bastando a forma como ele deixa o Santos, ele também faz inúmeras provocações ao Santos jogando pelo Palmeiras e na apresentação no Palmeiras. Então, esse caso aí foi bem conturbado. Mas só isso para fechar o episódio Lucas Lima. Muito bem, Rafael Mendonça. Então vamos rapidinho, Rafa, para o nosso break comercial para quem está no Facebook e também no YouTube do Lavras TV. Quem está com a gente no Spotify, fica direto. Ao escolher o Frango Santana, você tem a certeza de uma ótima procedência. Seus produtos são elaborados por meio de um rígido controle de qualidade, cumprindo rigorosamente as condições higiênicas e sanitárias, proporcionando maior confiança, excelência em sabor e qualidade na mesa de seus consumidores. Frango Santana, qualidade que dá gosto. Ademir Rocha Barbearia, uma experiência única para o homem que valoriza o seu estilo. Do clássico ao sofisticado, oferece atendimento de excelência no cuidado da barba, cabelo ou bigode. Tudo isso num espaço descontraído e perfeito para uma boa prosa e reencontro com os amigos. Ademir Rocha Barbearia, homem que se gosta, se cuida. 4 unidades em Lavras. Telefone 4104-0428. Quer uma super dica na hora de construir? Bloco Forte Artefatos de Cimentos. Linha profissional de blocos de cimento, estrutural, vedação e canaleta. Linha de pavimentos intertravados. Só na Bloco Forte você encontra o bloco de cimento ideal para a sua obra. Rodovia Agnésio de Carvalho, entre Lavras e Ijaci. Contatos 35 9 91 25 10 22 ou ronaldo@rogerbras.com.br. Bloco Forte. Aqui a qualidade é concreta. Os melhores peixes de Lavras e região você encontra na Companhia do Peixe, no Mercado Municipal de Lavras. Peixes fresquinhos e com procedência. Confira nosso filé de tilápia, o delicioso salmão e a tradicional traíra espalmada. Companhia do Peixe, Rua Miceno de Pádua, 635, Loja 7, no Mercado Municipal.
Fones 9917-6706 e 9209-5580. Você que está cansado de lidar com questões burocráticas e com a demora no atendimento em órgãos públicos, acredite, a equipe Pelé Despachante resolve isso para você, tornando sua vida mais fácil e seus processos mais ágeis. Com 15 anos de experiência no mercado, conhecimento sobre processos e requisitos legais, respeito, transparência e cordialidade com o cliente. Só mesmo a equipe Pelé Despachante pode lhe oferecer, além, é claro, da tranquilidade que você merece. Rua Chagas Dória, 323B, no centro. Telefone 3821-8207. Vet Pet Clínica Veterinária. Atendimento com veterinários no local 24 horas por dia, todos os dias do ano. São mais de 20 veterinários de diferentes especialidades, atendendo com amor e carinho Lavras e região, com unidades também em São João del Rei e Divinópolis. Estrutura completa, consultas, vacinas, cirurgias, exames de imagem, exames laboratoriais e o mais importante, preço justo e pagamento facilitado. Precisou é só levar. O veterinário já está lá. Em Lavras, a Vet Pet está na Rua Platina, número 12. Fone 3822-7268. E voltando aqui com a nossa tier list das maiores traições do futebol brasileiro. Rafael Mendonça, agora é a vez do Jadson, ele que foi ali revelado pelo Atlético Paranaense, passou pelo Shakhtar Donetsk, volta para o Brasil, para o São Paulo, fica de 2012 a 2013, em 2014 aparece com a camisa do Timão, e aí fica até 15, tem uma passagem rápida no exterior, e depois de 17 a 20, faz uma história realmente muito bonita pela equipe lá de Itaquera, hoje, né, lá de Itaquera, a equipe do Corinthians. Para que lugar vai o Jadson, Rafael? Cara, eu acho que vai pro não doeu tanto assim, sabe por quê? Ele não tinha se firmado tanto no São Paulo antes de ir pro Corinthians. Muita gente acha até que o Jadson foi queimado pela torcida do São Paulo, que o torcedor poderia ter tido um pouco mais de paciência com ele, porque ele ainda tinha muita lenha para queimar, e a prova disso é o tanto que ele jogou pelo Corinthians. Então, ele até foi envolvido numa troca com outro jogador que está na nossa tier list, que é o Alexandre Pato, e acabou que foi uma troca que ficou boa para os dois lados. Então, as duas torcidas nem sentiram tanto assim. Talvez quem tenha sentido mais foi a torcida do São Paulo de ter perdido a oportunidade de ter um meia como o Jadson, numa época que o São Paulo tinha acabado de contratar o Ganso também. Então acabou que o Ganso supriu um pouco essa ausência de um meia. Mas o Jadson, ele não deslanchou pelo São Paulo, pelo menos no tempo em que esteve lá, da maneira como o torcedor esperava, e é por isso não vejo o torcedor são paulino com tanto receio assim do Jadson ter ido jogar no Corinthians e escrito a história que escreveu. Muito bem, Rafa, concordo 100%, o Jadson nem doeu tanto assim, então, para os torcedores do tricolor paulista. E agora a gente vem em um delicado, Rafael Mendonça. Agora, eu acredito que em relação à traição, Rafa, nem é uma traição realmente, porque eu acredito que foi mais um término por um desgaste, principalmente em relação ao atleta. Mas o Fábio, que depois que o Cruzeiro cai para a Série B, aquela coisa toda, fica, de certa forma, insustentável ali, a diretoria não banca, né, no final das contas, e ele vai aparecer no Fluminense, que nem é um grande rival histórico, assim, do Cruzeiro, mas um grande ídolo do Cruzeiro, talvez um dos maiores da história recente, que sai aí em 2021, vai para o Fluminense e ganha uma Libertadores também, né, Rafa? Até algumas entrevistas do Fábio, ele fala sobre isso após a conquista, que ele queria ter dado essa Libertadores também para o Cruzeiro, mas agora consegue pelo Fluminense, e é realmente um cara que a torcida celeste nunca esqueceu, né, Rafa? Eu acho que assim, a gente vai acabar indo pro padrão, mas eu não acho que o Fábio foi o pivô dessa situação, não foi algo que veio dele, né? Foi algo que veio da gestão Ronaldo, porque vamos lembrar,
o Fábio, ele fica no Cruzeiro naqueles anos medonhos de Série B, 2020 e 2021, recebendo atrasado, sequer recebendo, tirando do bolso para ajudar funcionário do Cruzeiro. E ali, quando o Ronaldo compra a SAF do Cruzeiro, segundo o Fábio, ele faz uma proposta de renovação contratual para o começo da temporada 2022, de corte no salário para R$50 mil, e ele ganhava algo na casa de 150 a 300, aí essa faixa. E aí que entra a primeira acusação de uma parte da torcida de traição, do tipo: poxa vida, você estava ganhando isso tudo numa época em que o nosso time não tinha dinheiro sequer para pagar a conta de luz, enfim. E outra acusação: nossa, mas se você gostasse mesmo do clube, você tinha aceitado a condição imposta pelo Ronaldo. Mas eu acho que não é bem assim que funciona, porque você ter um corte ali no salário para um contrato que só iria até o fim do estadual, parecia que o Ronaldo estava querendo aposentar o Fábio. De tipo, vamos fazer um campeonato mineiro festivo aqui para você, porque você tem história aqui, depois tchau e benção. Então, acho que o Ronaldo, à época, a gestão do Cruzeiro tratou o Fábio com muito desrespeito, independentemente de quanto ele estivesse ganhando. Mas sim, uma parte da torcida fez essas acusações em relação ao Fábio, de ele não ter aceitado as condições impostas pelo Ronaldo. Então, ele vai embora, acerta com o Fluminense e alcança os números que alcançou, e até hoje está jogando em altíssimo nível com 45 anos, que é o que chama mais a atenção. Então, eu vou colocar como padrão porque ele não força uma saída, ele ouve uma proposta do Cruzeiro e fica no Cruzeiro em anos tenebrosos da história do Cruzeiro, passando vergonha com o Cruzeiro na Série B, e mesmo assim ele fica até quando dá, até não quererem ele lá mais, que foi na época do Ronaldo, e o Ronaldo acabou preferindo pagar o que pagava para o Fábio, o Rafael Cabral, e a história não deixa mentir. Então, o Fábio, ele fica ali no padrão por ele ter saído na sequência da reconstrução, talvez não ter aceitado as condições para permanecer no Cruzeiro e seguir escrevendo história, mas eu deixo no padrão justamente por ele não ter sido o pivô de tudo que aconteceu. Muito bem colocado também, né, Rafael Mendonça? Independente aí do sofrimento dos torcedores celestes até hoje, dessa saudade, o Fábio realmente ele não foi o principal, óbvio, tá no meio da história, mas teve muita coisa envolvida ali para a sua saída para o Fluminense. Rafa, e agora a gente vai para outro exemplo aqui caseiro de Minas Gerais, que é o Leonardo Silva. Leonardo Silva, que tinha passagem aí pelo América, Brasiliense, Bahia, Palmeiras, Portuguesa, Juventude, Futebol Internacional, Vitória, e aí chega o Cruzeiro em 2009, 2010, o Atlético tem até aquela conversa ali, os 60 mil, por 60 mil a mais, o Léo Silva foi para o Atlético em 2011, onde ele construiu uma história gigantesca e por muitos fez o gol mais importante da história do clube até hoje, aquele segundo gol na final da Libertadores. Para onde vai o Léo Silva nessa lista, Rafa? Acompanha o Jadson no Nem Doeu Tanto Assim, porque a própria torcida do Cruzeiro à época descartava o Leonardo Silva por conta da sequência de lesões que ele vinha sofrendo no Cruzeiro à época. O Cruzeiro descarta o Leonardo Silva, né? A galera brinca por conta dos 60 mil a mais, mas a proposta que o Cruzeiro fazia de renovação para o Leonardo Silva envolvia corte, por conta do período que ele tinha ficado de fora por lesão nos últimos anos dele ali de Cruzeiro. Então, ele vai para o Atlético, no Atlético se firma, conquista tudo que conquistou, mas por ter sido acompanhado também de uma era de ouro ali do Cruzeiro, de 13, 14, depois 17, 18, eu acho que o torcedor do Cruzeiro nem ficou lamentando demais o fato do Leonardo Silva ter ido embora. É claro que ver um ex-jogador da equipe fazendo gols tão importantes para um rival no momento de ascensão do rival, fica sempre aquele gosto amargo, mas acho que nada também que tenha feito o torcedor do Cruzeiro lamentar por noites esse episódio. Então, acho que o Leonardo Silva acabou não ficando tanto na memória assim do torcedor do Cruzeiro, e hoje ele é um cara que é muito respeitado em Minas pelas duas torcidas, né? Porque
Ele escreveu toda a história dele com o Atlético. Hoje ele se diz mais identificado com o Atlético que com o Cruzeiro. A ida do Leonardo Silva para o Atlético serviu muito para ele provar que ainda tinha condições de apresentar o futebol. Então, ele é um cara que nunca desrespeitou nenhuma instituição. Então, ele é muito respeitado pelas duas torcidas, principalmente pela do Atlético, óbvio. Então, mostra também um pouco que não ficou esse clima, esse respeito que ele tem em BH. Exatamente. É aquela famosa também, né, Rafa? Na ida dele para o Atlético, ele não tinha construído, como você bem disse, aquela história toda, um cara que representava realmente as cores. E realmente isso que você diz no final vale muito para o Léo Silva, aquele cara que sempre foi muito respeitoso, não ia muito para o lado da provocação, né? Que aí é algo que complica realmente no ânimo dos torcedores e também nessa sofrência, né? Vamos dizer assim, quando se pede um grande jogador. Ao contrário, Rafa, temos o grande Frederico Chaves Guedes, o Fred, que é revelado pelo América, faz uma história muito bonita ali nos anos 2004, 2005 pelo Cruzeiro, vai para o Lyon, joga bem no Lyon, volta para o Fluminense, onde faz uma história maravilhosa, e do Fluminense vem para o Galo. Ele se dizia cruzeirense, né, e tal, chega no Galo, os cruzeirenses ficam, opa, o Fred no Galo, que coisa é essa? Aí quando chega no Galo, fala, meu pai é atleticano, aquela coisa toda, minha família, e aí fica de 2016, 2017, 2018, volta para o Cruzeiro, e aí deixa o torcedor do Atlético também magoado nesse sentido. O Fred, que é uma figuraça do futebol, né, Rafa? Que aí depois da passagem dele ali em 2020 pelo Cruzeiro, uma das melhores apresentações de jogador da história. Ele vai de bicicleta de BH ao Rio de Janeiro se apresentar para a sua última passagem no futebol profissional para o Fluminense. O que falar dentro dessa tier list de Fred e Rafael Mendonça? Antes, Gabriel, eu já estou reconsiderando aqui, subir o Dudu, viu? Pelas opções que estão sobrando aqui, eu acho que tudo que envolveu o episódio do Dudu, vamos subir o Dudu e coloca o Fred para fazer companhia para ele ali no Insuperável. E eu diria que o Fred é um dos grandes candidatos dessa nossa tier list, porque pela cara de pau, cara. Assim, o cara tem aquele vídeo que é um edit, um recorte dele falando: não, minha família é toda atleticana no ano seguinte. Não, minha família é toda cruzeirense. Então, tinha toda aquele desejo do torcedor do Cruzeiro de ver o Fred voltar ao Cruzeiro depois daqueles anos de glória pelo Fluminense. Tem até uma situação em que o Fluminense desembarca em Confins, e aí tem alguns torcedores do Cruzeiro por lá, a galera canta Fred, guerreiro, volta pro Cruzeiro, porque a galera sempre tinha essa esperança do Fred voltar. E aí, na primeira brecha, e por uma questão financeira, porque o dinheiro que o Atlético ofereceu à época era muito bom, o Fred vai para o Atlético e ainda vem placar essa de que a família é toda atleticana e pouco tempo depois fala que a família é toda cruzeirense. E não bastando isso, claro que não por culpa dele, mas ele acaba fazendo parte, depois nessa volta ao Cruzeiro, do rebaixamento e deixa uma dívida milionária para o Cruzeiro, que até hoje não foi paga, por ter saído do Atlético direto para o Cruzeiro. Então, o pulo aí de um muro para o outro, de um vizinho para o outro, acabou rendendo também prejuízo em todos os sentidos para o Cruzeiro. Então, essa ida do Fred, do Fluminense para o Atlético ao invés do Cruzeiro, e depois do Atlético para o Cruzeiro, tem vários episódios aí para a gente citar e acaba ficando como insuperável. É um forte candidato, principalmente pela cara de pau, viu? Exatamente. É uma das figuraças, né, Rafa, do nosso futebol, realmente, o Fred. Assim como o Túlio Maravilha também, poderia ter colocado. Até hoje, Rafa, eu estou aqui sozinho, às vezes estou pensando em alguma coisa, eu lembro da cena daquele nosso podcast do Túlio chegando 2 vezes em Recife. Aquilo ali para mim é maravilhoso. Aquilo ali é um suco maravilhoso dos anos 90 do futebol. Poderia também estar aqui, né? Antes de jogar mesmo, a torcida do... Teria o prazer de ver aquela fotinha mais uma vez, né, Gabriel? Aquilo ali me quebra, Rafael Mendonça. Mas agora a gente vai para um mais tranquilo. Pelo menos na minha visão, acho que você não vai ter muita dificuldade nessa, Rafa, que é o Alexandre Pato saindo do Corinthians e indo diretamente para o São Paulo. O Alexandre Pato, que volta do Milan para o Brasil
vindo aí direto para o Corinthians em 2013, fica até 2016, e aí ele vai, 2014, perdão, e aí ele vai para o São Paulo. E lembrando de toda aquela polêmica do Pato, que já vinha ali com muita rusga da torcida, teve aquele pênalti em eliminatória da Copa do Brasil contra o Grêmio, aquela coisa toda, eu acho que não tem muita discussão, né, Rafa? Tem não, se tivesse até uma categoria só pro Pato, que é o não doeu nada. O não doeu nada seria pro Pato, porque a torcida do Corinthians deu graças a Deus quando o Corinthians arrumou a forma de negociar o Pato. O Corinthians pagou mais de 40 milhões de reais à época pela contratação do Pato, um salário gigante, porque ele estava vindo do Milan. Ele não corresponde, perde aquele pênalti contra o Dida, que é inclusive o nosso próximo personagem, e quando vai para o São Paulo, o torcedor dá graças a Deus, mesmo que o Pato tenha se dado bem no São Paulo, mas do outro lado o Corinthians recebe o Jadson, que fez uma história incrível. Então, assim, é um dos negócios mais bem-sucedidos entre rivais desses últimos anos. E uma negociação que foi amistosa, né? O que chama mais a atenção. Então, sossegada a saída do Pato, sossegada assim, em termos de sentimento, porque o que ele aprontou lá no Corinthians, a galera lembra até hoje com certo rancor, viu, Gabriel? Não, exatamente, o Pato... É engraçado, né, que essa passagem no Brasil, o Pato também era uma grande promessa, né, Rafa? Ele vingou mais do que outros jogadores, chegou a ter uma passagem boa pelo Milan, mas principalmente no Brasil, muitas rusgas, né, por onde passou também. Teve também no São Paulo seus bons momentos, mas poderia ter sido, assim, na nossa visão, né, nas nossas expectativas, poderia ter ido muito além. Vamos agora, Rafa, que representando para mim, tá, Rafa, a maior rivalidade regional do Brasil, que é o Grenal, que foi essa saída do Dida do Grêmio direto para o Internacional já em fim de carreira, né? Em 2013 ele chega no Grêmio, faz 60 jogos e no finalzinho da carreira ali, em 2014, ele vai direto para o Internacional, onde faz 44 jogos. Vou te ser sincero, Rafa, é uma rivalidade muito grande, mas eu até tinha apagado da minha memória que o Dida tinha ido ao Internacional, para ser sincero. E dependendo, revendo aqui, você sabe que eu me arrependo muito pós seleções de tier lists, mas poderíamos aqui trazer até outros casos do Grenal, da dupla Grenal, mas fica essa aí representando para onde você coloca, para onde você manda esse caso do Dida, Rafael Mendonça. Olha, apesar desse termo banalizar um pouco o que é a rivalidade Grêmio Internacional, mas vamos colocar no padrão, porque, como você disse, nenhuma das duas torcidas tem ressentimento do Dida por conta dessa transferência. O máximo que deve ter acontecido, e que aconteceu, foi na época mesmo, né? Falou, nossa, o cara tá nos deixando, mas o próprio Grêmio não fez um esforço para manter o Dida de uma temporada para outra, porque ele já estava em fim de carreira. Então, o cara estava livre no mercado, o último time tinha sido o Grêmio, e então foi lá e contratou. Então, acho que cabe bem, só fazendo uma observação, o Dida, ele encerra, entre aspas, a carreira no Milan, e ele passa um período no futebol de areia, e em 2012, a Portuguesa desaposenta o Dida e traz ele de volta para o futebol brasileiro. E ele faz um excelente Brasileirão pela Portuguesa. Por isso que ainda rende ao Dida a passagem de 2013 pelo Grêmio e de 2014 pelo Inter, a prova do grande goleiro que era o Dida, né? Porque mesmo ficando um tempo parado, ele consegue voltar a jogar em altíssimo nível e ainda encontra margem na carreira para defender outros dois gigantes do futebol brasileiro. Então, é muito legal a gente destacar esse intervalo que o Dida teve na carreira e como ele volta e volta muito bem. É um dos grandes nomes, né, Rafa? Década de 90 e a primeira década de 2000. Muito, muito importante mesmo, um dos maiores goleiros, o grande pegador, talvez o grande pegador de pênaltis da história do futebol brasileiro, né, Rafa? A gente pode colocar ali junto com o Tafarel, talvez, que também tinha um excelente aproveitamento, mas o Dida era monstruoso, porque além de ser muito grande, ele era rápido, e é muito difícil um goleiro reunir essas duas características, né, de ter envergadura, mas também ser veloz. Então o Dida é um dos grandes aí da nossa história, sem sombra de dúvidas. Muito bem, Rafael Mendonça. E agora a gente vai lá para o Rio de Janeiro com a troca aí de camisa do Germancano. Ele que chega no Vasco da Gama em 2020, vindo do Independente Medellín,
fez uma ótima passagem do Independente Medellín, foram 97 jogos, onde ele fez 75 gols, Rafael. Então veio aí com pompa. No Vasco, de 2020 a 2021, ele faz 101 jogos e 43 gols, e aí em 2022 ele aparece com a camisa tricolor, o tricolor das Laranjeiras, onde soma aí 196 jogos até hoje, com 105 gols. O Cano também é impressionante, né, Rafa? Mas para qual categoria você manda Germancano? Cara, olha, inclusive eu tô pensando em reconsiderar o Lucas Lima, viu? Só pra gente fechar em 3 ali no insuperável e depois escolher um. Porque eu acho que esses 2 que estão aí embaixo, que é os que restaram, eles vão ocupar ali a categoria sofreu demais. Se quiser pode até já direcionar o Pedro, e eu digo por quê. Mas primeiro sobre o Cano, a torcida do Vasco sofreu a perda do Cano, mas assim, não é algo considerado uma imensa traição, porque o Cano vai embora do Vasco depois do Vasco ter se mantido na Série B. Porque o Cano chega para o Vasco na temporada 2020, faz muitos gols, não é o suficiente para evitar o rebaixamento do Vasco. O Vasco disputa a Série B em 2021 com o Cano jogando aquela Série B. E o Cano no Vasco começa a pegar a fama ali de ser um jogador que não faz gol em jogos importantes. Olha só, quem diria como o destino poderia ser cruel com alguns torcedores do Vasco que alegaram isso com o Cano. Porque o Cano perde alguns pênaltis e gols importantes naquela Série B e de jogos que poderiam ter levado o Vasco de volta à Série A já no primeiro ano. Então o Vasco fica na Série B, não sobe, e o Fluminense vai e contrata o Cano, porque para o Cano era muito mais vantajoso jogar no Fluminense do que ficar no Vasco de novo para a Série B. Então a incompetência do Vasco condicionou a saída do Cano. Então o torcedor vascaíno, ele sofreu muito a saída do Cano por ele ter ido para o Fluminense, mas era uma situação inevitável. Então fica aí o sofrimento, mas também a ponderação de que não foi uma imensa traição do Cano. E sobre o Pedro, ele tem toda aquela identificação com o Fluminense, de ter vindo da base do Fluminense, de ser um algoz do Flamengo na base e no principal. Ele vai para a Europa e na volta quem tinha condição de pagar para a Fiorentina para ter o Pedro de volta era o Flamengo. O que pegou, que deixou o torcedor do Fluminense mais chateado, foram as declarações depois do Pedro, de falar que tinha um vínculo muito grande com o Flamengo na infância e apagar, basicamente, todo o capítulo que ele tinha escrito quando era base do Fluminense. Mas também algo que é comum no futebol, no momento de oportunidades. Era uma oportunidade para a carreira do Pedro, ele não ia deixar de jogar no Flamengo só por ter uma passagem, de certa forma, marcante pelo Fluminense. Então, acho que cabe ali no sofreu demais também. E esses 2 diferem do Lucas Lima, porque, com perdão do termo, nenhum deles fez sacanagem com suas antigas equipes. O Lucas Lima fez. O Lucas Lima provocou o Santos. O Lucas Lima deixou o Santos no vácuo. O Lucas Lima, depois de tudo ter dado errado na carreira, ele ainda volta para o Santos. E nessa volta ao Santos, ele cai com o Santos para a segunda divisão e ainda fica forçando uma permanência no Santos até aparecer alguma oferta que fosse interessante para ele. E quando ninguém mais queria, que ele vai para o Sport. Então ele é um cara assim que é insuportável nessa história recente do Santos e por isso ele sobe e os outros 3 permanecem no sofreu demais. Muito bem, Rafael Mendonça. Então a gente fecha a nossa tier list, precisando então dividir aqui, né, ou eleger, na verdade, do insuperável a maior de todas, entre Dudu, Fred e Lucas Lima. E já adiantando, Rafa, acho que vai ser até de forma mais tranquila, apenas um você colocou aí no insuperável de forma direta, né? Aí você mandou bem, viu, Gabriel? Aí você mandou. Cara, eu não consigo não lembrar o vídeo do cara falando. Minha família é toda atleticana. Não, minha família é toda cruzeirense. Pela cara de pau, o Fred vai para o maior de todas. Mas é bom a gente pontuar, Gabriel. Eu quero muito ver o que vai ser dos próximos clássicos entre Atlético e Cruzeiro, quando o Dudu tiver à disposição, e qual vai ser o comportamento do Dudu jogando pelo Atlético. Eu confesso que hoje, vendo os vídeos do Dudu se apresentando à torcida, é muito esquisito ver o Dudu falando: aqui é Galo, vamos nessa. Ele é um cara que sempre se identificou como
muito cruzeirense. É verdade. Por ter sido formado na base do Cruzeiro. Ele dizia que a família era cruzeirense, assim como o Fred, né? Mas ele dizia também da mesma forma. Então, assim, o Dudu, ele se esforça demais também para ficar pau a pau com o Fred nessa aí, porque essa saída, ela é conturbada, ela é, assim, coisa rara da gente ver no futebol. Mas o Fred não dá. A cara de pau do Fred me faz colocá-lo ainda à frente do Dudu, porque o Dudu ainda vai escrever essa história com a camisa do Atlético, e se, por exemplo, a passagem dele pelo Atlético for um fiasco, aí ele vai ficar naquele caso de nenhuma torcida agradar ninguém, isso aí vai ser esquecido. Agora o Fred não dá. O compilado Fred, minha família é toda cruzeirense, minha família é toda atleticana, todo mundo vai lembrar para sempre. E o pior é que ele jogou bem, né, em ambos os times, nas passagens, né, Rafa? Pois é, porque assim, o Fred, ele tem, a torcida do Atlético tem um certo rancor com ele, pela forma como ele sai e depois vai direto para o Cruzeiro. Naquele ano de 2017, em que os medalhões do Atlético foram muito mal, em um ano pífio do Atlético de meio de tabela de Campeonato Brasileiro. Mas o Fred termina 2017 com 30 gols em 40 jogos, e 2016 ele é artilheiro do Campeonato Brasileiro pelo Atlético, tendo chegado com o campeonato já em andamento. Então não dá para falar que a passagem do Fred no Atlético foi ruim, não. Ele deu prejuízo ao Atlético porque ele custou muito. Aí é erro de quem fez o contrato na época. Mas campo, bola, ele entregou também. Exatamente, vice-campeão da Copa do Brasil, boas participações ali, sem riscos nenhum, né, em campeonatos brasileiros. Na época, só para relembrar, Rafa, uma coisa que eu sempre lembro, eu acho que foi até uma ousadia muito grande do Atlético, que já tinha o Lucas Prato, uma parte, né, da torcida ali reclamou até, por que trazer o Fred se já tinha o Lucas Prato, que era assim, a cara do Galo, né, cara? O cara que tinha aquele estilo que o torcedor atleticano adorava. E aí, com pouco tempo de Fred no clube, o Galo já teve que se desfazer do Lucas Prato, que aí rodou outros times aqui no Brasil, voltou aí para o futebol de outros países sul-americanos, mas um grande jogador. Lucas Prato foi um gringo muito, muito importante também nessa curta passagem aí da história do Atlético. Rafa, tier list aqui, nem doeu tanto o Jadson, o Léo Silva, o Alexandre Pato. Traição padrão para Romário, Paulo Henrique Ganso, Fábio e Dida. Sofreu demais Gabigol, Germancano e Pedro. Insuperável Dudu e Lucas Lima. E a maior de todas, principalmente pela cara de pau de Fred, Rafael Mendonça, de bom tamanho. Hoje eu tô com a consciência tranquilaça, viu, Gabriel? O vídeo do Fred é insuperável, ou melhor, é o maior de todos, né? Agora, o do Fred é mais cômico, o do Lucas Lima faz mais raiva. Então é bom que a gente coloque isso aí na balança, mas o Fred é complicado. Muito bem, então fechamos aqui mais um episódio, nosso 16º, Rafael Mendonça, daqui a pouquinho chegando ao nosso 100º, se Deus quiser. Um grande abraço, Rafa, até a semana que vem com mais tier list e provavelmente mais polêmicas. E eu tenho uma proposta para a gente começar a pensar nisso, porque teremos algumas semanas até o episódio 100, a gente poderia tentar gravar esse episódio 100, talvez eu na belíssima cidade de Lavras, a gente tentando ali um ambiente de comemoração aos 100 episódios, porque acho que vale muito a pena quando a gente atingir essa marca. Fica aí a reflexão, hein, Gabriel? Fica a reflexão e com um ambiente festivo, com convidados, né, Rafael Mendonça? Aquele aperitivo gostoso. Exatamente, aí esse seria o ponto que chegaria. Rafa, um grande abraço para você, até a próxima. Até, Gabriel, valeu. E também um grande abraço para quem se ligou aqui nos canais digitais do Lavras TV, pelo Facebook, pelo YouTube e também, claro, no Spotify. Um grande abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau!